I've been in your words. Olá, prezados amigos do JLCast, tudo bem? Espero que todos estejam aí com muita saúde. Iniciando mais um episódio com muita alegria, com um convidado super especial. Aliás, né, todos os nossos convidados são especiais, são escolhidos aí a dedo, com assuntos atuais, com histórias de vida e exemplos aí a serem seguidos para os empreendedores. E hoje o assunto ele é muito atual e bem polêmico. Vamos tratar sobre a PEC 45 de 2019. Ou melhor, vamos falar sobre a reforma tributária. Certo, Vinícius? É isso aí, Léo. Hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico e para isso a gente trouxe um convidado muito especial, que é especialista em direito tributário. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Henrique Casarotto, que é formado em Direito pela Mackenzie, especialista em ICMS pelo Instituto Brasileiro do Direito Tributário e também pós-graduado em Direito Tributário pela PUC. Então, o doutor Henrique vai nos ajudar a entender um pouco de o que trata essa reforma tributária, que a gente escuta na TV, nos jornais, mas não sabe muito bem o que é ainda. Doutor Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo essa oportunidade para nós discutirmos um pouco, falarmos sobre o direito tributário, mas sobre a reforma tributária, que é um assunto que está muito complexo, que está aí em voga nesse momento. E é polêmico mesmo, doutor? Super polêmico porque cada um quer puxar a vantagem para o seu lado, né? Nós temos nessa reforma os entes federativos, que é a União, o Estado e o município. Nós temos também os contribuintes, que são as pessoas físicas, mas também temos os contribuintes, que são as pessoas jurídicas, e aí temos os setores, todos os setores da economia representados, e todos eles preocupados sobre quanto iremos pagar de tributo após essa reforma. Bacana. Doutor Henrique, sim. Direto ao ponto, sai ou não sai a reforma? A reforma sai... Para esse ano, vamos falar de 2023. Ok. A reforma sai em 2023, mas ela não termina em 2023. A reforma tributária, ela não é um projeto de governo, deste governo, ela é um projeto de país. Ela já esteve antes no governo anterior, ela é uma necessidade para o nosso país. Ela, com certeza, havendo uma reforma séria, nós melhoraremos a produtividade e com isso nós poderemos, sim, ter aí algumas vantagens da reforma. Vale lembrar que a Câmara dos Deputados, ela não se debruçou em detalhes dentro da reforma. E agora, no Senado, eu tenho comigo que o Senado tem um papel importantíssimo em debater com a sociedade a reforma, detalhar todos os itens da reforma, mas muito além disso, envolver os entes que estão envolvidos, município, União e também os estados. E fora isso, os próprios entes que são as empresas, né, envolvendo nessa reforma. Léo, você sabe que é muito complexo porque hoje, se você pega o ICMS, que é um dos impostos que entrará na reforma, o ICMS hoje, ele é tributado na origem. Imagina só, com a reforma ele vai ser tributado no destino. Para isso, como é complexo você mudar a forma de tributar. Imagina São Paulo. Hoje, São Paulo é um exportador de mercadoria. Imagina o liquidificador que sai aqui de São Paulo hoje e o estado ele recebe esse ICMS. Ele vai para um outro estado. No futuro, São Paulo não receberá, por qualquer que seja a manufatura, o produto que ele enviar. Quem vai receber o tributo é o destino. Caramba. É muito complexo e Vinícius, e até o doutor falou no início... uma parte, então quer dizer que a reforma tributária, muitos empresários nos procuram e perguntam, a reforma tributária então não é do governo atual, ela já vem sendo discutido em governos anteriores, então? Sim, veja que a própria
reforma, ela é uma lei, ela é uma emenda à Constituição, né, EC que se chama, né, número 45 de 2019. Então ela já vem de 2019. É claro que nós temos a influência política desse governo para que eu faça a reforma, mas ela já é uma necessidade do próprio país de se fazer a reforma. Entendi. Não, legal. E, doutor Henrique, Sim. Claro que tem muita coisa para ser discutida sobre esse assunto, é claro que a gente acredita que muita coisa ainda vai mudar em relação ao atual cenário, mas verdade é que da forma como está, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, correto? Uhum. Correto. O senhor podia explicar para a gente um pouquinho do que está sendo discutido, quais são as principais mudanças, quais impostos que vão ter impacto com a reforma, com a PEC da forma como ela está hoje? Sim. A reforma tributária, ela está relacionada com tributos ao consumo. Então, quais são os tributos que nós estamos falando? Em relação à União, nós estamos falando de PIS, COFINS e o IPI. Em relação ao Estado, nós estamos falando em relação ao ICMS. E aos municípios, nós estamos falando do ISSQN, que nada mais é do que o primo pobre, chamado assim, do próprio ICMS. Certo? ISS é o primo pobre, então. É o que recebe menos, né? Recebe menos. Tem o primo rico e o primo pobre. E Tá isso certo. é interessante, então, porque de verdade a gente está falando de uma reforma tributária, mas que não terá abrangência em todos os tributos. Não terá abrangência em todos os tributos. Veja, a União, como nós temos lá o PIS, COFINS e o IPI, esses três tributos serão unidos e receberão o nome de Contribuição de Bens e Serviços, CBS. E o ICMS e o ISSQN serão unidos e nós teremos o nome desses dois tributos juntos de Imposto IBC, Imposto sobre Bens e Serviços. Vale lembrar o seguinte, que os nossos ouvintes também ouviram aí sobre o nome IVA dual. Mas o que é esse IVA dual? Nada mais é do que todos esses tributos se transformarem em dois. IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Dual por quê? Porque eu peguei um tributo para a União e peguei um outro tributo para o Estado e município. Para a União será o CBS e para os estados e municípios será o IBS. Não, perfeito. E só para ficar claro para você que está nos acompanhando e não entende muito bem como o sistema tributário funciona, quando a gente está falando do imposto sobre o valor agregado, né, então imagine você que nos escuta uma empresa optante pelo lucro presumido, que paga PIS e COFINS com alíquotas fixas em relação ao faturamento. Então a gente tem o chamado imposto cumulativo. Desde a indústria até a última ponta da cadeia, a gente vem tendo a incidência de PIS e COFINS de acordo com o faturamento da empresa, claro que respeitado a opção tributária de cada uma delas. Com a reforma tributária, a gente passa a ter o imposto sendo calculado sobre a parcela do valor agregado. Perfeito. É isso mesmo, né? Isso. Se você pensar, Vinícius, assim, qual seria uma vantagem da reforma tributária? Eu vou te falar duas vantagens que eu vejo. A primeira é a simplificação. Na parte da União, nós tiramos três tributos, desculpe, e terei um só. E em relação ao Estado e município, eu tiro dois tributos e transformo em um. Então, primeiro, eu simplifico a tributação, a forma de arrecadação. Segundo, todos esses tributos passam a ser não cumulativos. Esse ponto que você pegou é um ponto chave. Por quê? A não cumulatividade da tributação, o que ela depois, qual é a consequência disso para a indústria? É a maior produtividade. Eu não tendo
uma bitributação, ou seja, não tendo uma tributação em cima de tributo, que isso que é a acumulatividade, eu acabo tendo uma melhor desempenho da própria produtividade. É interessante, até é um tema que eu quero abordar Sim. dentro da JL Educação. Imposto começa com I. Sim. Então, é bom que o empreendedor saiba que nem tudo que ele paga é um imposto. Então, imposto de renda é um imposto, o ISS, que é o imposto sobre serviço, é um imposto, o ICMS é um imposto, mas temos as contribuições. Então, contribuição social, o PIS, a COFINS. Essas partes que são contribuições, a reforma ela irá afetar de alguma maneira? Léo, gostei desse ponto que você falou, porque todo mundo fala imposto. E aí, Falou para o governo é imposto. Falou para o governo é imposto. Mas o nome técnico é tributo. Então, nós temos que a reforma é tributária, de tributos. Agora, eu tenho as espécies. Legal. Contribuição é uma espécie de tributo. Imposto é uma espécie de tributo. Como taxa é uma outra espécie de tributo. E assim por diante. Então, são várias espécies de tributo que nós estamos tratando dentro da reforma. A reforma, essa reforma, ela é sobre o consumo, ela envolve simplesmente 5 tributos. Sendo 3 são impostos e 2 são contribuições. Quais são as contribuições? O PIS e a COFINS. E os outros são impostos. IPI, ICMS e ISSQN. Não, perfeito. E nesse sentido, né, então vamos pegar a parte da unificação dos impostos ICMS e o ISS. Sim. A gente tem uma vantagem em relação a isso, porque principalmente, né, Léo, para a gente que lida com a apuração de impostos em diferentes estados dentro do Brasil, isso é uma loucura. Né? É uma loucura diferencial de alíquota, é uma loucura toda essa diferença de alíquotas de acordo com o estado. Então, a gente pensar na unificação desses impostos em um único, com uma única alíquota, tributar para a gente que trabalha com isso é quase um sonho de consumo. Do DAS, né, do Simples Nacional, Sim. hoje que eles fizeram a unificação. O empresário, ele acha que quando ele paga o DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples, ele está pagando o imposto DAS. Não. Na realidade, ele não está pagando o imposto DAS. Então, a JL Ramos, a contabilidade nossa, a gente encaminha, faz questão de encaminhar para o cliente o PGDAS, que é a declaração que vem por trás do DAS, onde está discriminado, ele pagou lá 10 mil reais, tá bom, é 10 mil reais de quê? E tem uma outra coisa, muita gente acha que no Simples Nacional não se paga INSS. Eu quero abrir uma empresa do Simples Nacional porque eu não pago o INSS, né? Que é uma outra discussão. A gente nem entra aqui na nossa temática. Mas é claro, esse trabalho ser para pessoas que estão aqui habituadas e entregar isso mastigado para o empresário, uma guia só. Então vamos falar do lucro presumido hoje. Tem que pagar uma guia de PIS, uma guia de COFINS, uma guia de contribuição social, uma guia de imposto de renda, se for serviço, uma guia do ISS, e se vender uma guia de ICMS, eu não estou nem falando dos por fora ali, que são as guias de ICMS das compras, etc. Então, no mínimo 6, 7 guias. Tem cliente que deixou de pagar guia por esquecimento, porque achou que pagou tudo. Falando da parte operacional, o que eu vejo? A guia de PIS, COFINS e IPI serão uma só. Entretanto, por exemplo, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda à pessoa jurídica, essas continuam da mesma maneira. E eu gostei, Léo, que você levantou esse ponto, porque operacionalmente as pessoas perguntam como é que vai fazer, como é que eu vou ser daqui para frente. Por enquanto continua tudo da mesma maneira. No futuro teremos leis complementares para operacionalizar isso. Você estava me perguntando se esse ano aprova a reforma tributária. Eu digo para você que sim, mas ela não se inicia imediatamente. Por quê? Nós já sabemos que em 2024, porque nós vamos aprovar isso até o final do ano,
nós precisamos de leis complementares para operacionalizar, porque não basta eu alterar a Constituição, eu tenho que trazer depois para o contribuinte quais são as leis e como fazer para o recolhimento, para a alíquota, até para constituir o Conselho Federativo, que eu gostaria depois para falar para vocês. Mas, Vinícius, se você falou uma coisa sobre a vantagem, né? A vantagem até operacional. Eu vou contar uma coisa para vocês. Existe uma outra vantagem que eu acho que essa reforma tributária traz, que é, pelo menos é o desejo de terminar com a guerra fiscal. O que acontece? Hoje eu já tive vários casos de empresários com caminhões presos na barreira. Preso na barreira porque não tinha a guia do DIFAL, que não estava... Ou aquele estado que de uma hora para outra implementou um DIFAL que nenhum contador aqui do estado de São Paulo sabia. Ou então uma barreira porque tinha uma substituição tributária e ele acabou não recolhendo a guia. Essa situação, eu vejo que essa apreensão de mercadoria, mesmo estando simulado que não é para apreender mercadoria, mas acaba ocorrendo essa retenção de mercadoria nas barreiras, isso vai acabar, ou tende a acabar. Por quê? Com uma alíquota unificada, aí não tem diferença de alíquotas. E aí a alíquota se torna unificada. E eu tenho a cobrança do tributo, que seria o caso, não é mais o ICMS, mas sim o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, lá no destino, então acaba essa guerra fiscal. E essa guerra fiscal é bom que acabe, porque diminui o estresse para contadores, para advogados e principalmente para a empresa. O empresário que hoje perde um determinado tempo, né? Exatamente com essas preocupações, ele deixa de ter. Mas é interessante que, então, falando da substituição do ICMS, sim, a gente vê algumas vantagens, principalmente operacional. Aqui a gente nem está falando de alíquota, daqui a pouco a gente entra nisso, que daí é outro assunto. Mas se nós formos pensar que nós vamos ter a unificação do ICMS com o ISS, que o próprio doutor chamou de primo pobre, ele vai deixar de ser o primo pobre. Sim. E aí provavelmente a gente vai ter um imposto sobre serviço mais caro para as empresas de serviço. Tudo que nós falarmos sobre isso, nesse momento, nós estamos supondo e especulando. Depois da reforma, que com certeza existe com certeza a probabilidade é muito alta de ser aprovada esse ano, o ano que vem nós teremos as leis complementares. Uma das leis complementares, ela fala sobre a instituição do Conselho Federativo. O que é o Conselho Federativo? O Conselho Federativo, ele é um órgão composto por estados e municípios. Qual que é a função dele? Primeiro, determinar as alíquotas. Agora, eu creio que a alíquota de uma manufatura não será a mesma alíquota de um serviço. Por quê? Se eu colocar... nós temos a classificação fiscal, temos dos produtos. E eu tenho comigo que, nesse momento, os estados e esse órgão a ser formado será muito consciente para quê? Para não matar uma das áreas que mais emprega no Brasil, que é a própria área de prestação de serviço. E se ele onerar essa situação, ele viabiliza. Viabiliza toda uma classe de prestação de serviço. Porque essa classe de prestação de serviço, doutor Henrique, 5% é uma alíquota cara já. Porque você pega aí um PIS, vamos falar de 1,65 no lucro real, de 0,65 no presumido. O ISS, fala da atividade médica no município de Campinas, 5%, certo, Vinícius? Certo. Caríssimo. E vão subir essa alíquota. A tendência é que suba fazendo a unificação. Então isso acaba, e a gente estava conversando aqui em off, o setor de serviço, médicos, dentistas, fisioterapeutas, clínicas, contador, advogado, é um dos setores que mais emprega no Brasil.
Já escutei análises que, se isso acontece, a gente está supondo, é claro, aumenta-se carga tributária. Aonde vai ter o custo? A redução de custo dessas empresas? Mão de obra. Exatamente. Esse é um dos medos que nós temos, né? Que o aumento da tributação ele acabe afetando a empregabilidade e diminuição e tenha que ocorrer demissão. Eu não posso, né? Nós não sabemos ainda, porque a reforma ainda nem foi aprovada, acreditamos que será, e o ano que vem teremos então as leis complementares. É nessa lei complementar, e vejam só, por isso que é muito importante nós ficarmos de olho nesse Conselho Federativo. E esse conselho, doutor, Pois posso não. equipará-lo ele ao Comitê Gestor do Simples Nacional, por exemplo? Sim e não. Para quem não sabe, o Simples Nacional tem um comitê gestor que faz toda, vamos dizer assim, simplificando, a operacionalização do Simples Nacional e etc. Seria algo parecido? É parecido, mas veja bem, esse comitê, ele também vai determinar a distribuição do que é recebido, e o comitê do Simples Nacional não faz isso. Entendi. A outra coisa é, esse comitê, ele vai determinar o poder de voto. Então, uma população, São Paulo, que tem uma grande população, o peso do voto de São Paulo é maior do que o voto de um estado com uma menor quantidade o Acre, por exemplo, que tem uma menor população. Então, esse comitê realmente para o empresário que está no Simples Nacional é a chave para nós entendermos o que eles vão fazer. E esse comitê tem algum cunho político nessa formação ou é um cunho mais técnico? Esse comitê ele tem um cunho técnico e eu acredito que até essa lei complementar que institua esse comitê federativo, ele deve passar pela CCJ. Por quê? Entenda o seguinte, que hoje nós temos o Pacto Federativo. O Pacto Federativo ele está relacionado com a independência do município ou do estado. Então, se eu coloco um comitê que está retirando, usurpando alguma das propriedades do próprio estado, das competências do próprio estado, ele deve ser revisto. Então, eu acredito que o Pacto Federativo e esse comitê devem andar de mãos dadas para que o estado ainda e o município tenham uma certa autonomia para que não sejam prejudicados. Isso a gente só verá nos próximos capítulos, quando tiver a lei complementar. Mas a gente falou que uma das vantagens, né, que a gente consegue observar é a questão do fim da guerra fiscal. Mas Sim. pode ser que essa guerra vire dentro do comitê. Ah, com certeza. Essa guerra já existe. Hoje já estão se falando sobre como é esse poder de votação de cada um dos estados, e eu acredito que durante esses meses que vão se seguir agora, nós teremos muito embate, principalmente São Paulo. Vejam, São Paulo não quer perder a arrecadação, só que também outros estados querem ter arrecadação, uma parte de São Paulo tem. Então, isso vai ser discutido, eu acho que não só esse ano, como o ano que vem, quando nós teremos a promulgação da lei complementar. E eu escutei algo, doutor, que eu queria a sua opinião sobre o assunto, até para entender se faz sentido ou não, né? Mas há uma grande, de um lado, um temor pelo aumento da carga tributária com a reforma, de outro lado, uma esperança de uma diminuição de carga tributária. Sim. O que eu escutei sobre esse assunto, que dado a lei de responsabilidade fiscal, o governo não pode abrir mão de arrecadação. Então, esperar que nós vamos ter diminuição de carga tributária não faria tanto sentido. O que o senhor pensa sobre isso? Houve uma alteração da lei de responsabilidade fiscal e nós passamos agora para o arcabouço fiscal, e o governo precisa de arrecadação até para atender os planos do próprio governo. Qual que é a função? Então, aí só falando assim, qual que é a função da arrecadação? Primeiro, o governo precisa, para a máquina pública, o dinheiro de valores para a máquina pública, o governo quer devolver ao contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, segurança, saúde, quer devolver estradas,
Como ele faz isso? Por meio da administração dos tributos recebidos. Quando esses tributos são recebidos e mal gastos ou mal administrados, o desejo do contribuinte é frustrado. Quando o governo não recebe o suficiente, o próprio interesse do governo de atender, ou então não só o interesse, como também o dever de atender, acaba sendo frustrado. Então nós temos uma equação entre o dever do Estado, como também o interesse do contribuinte de ter de volta aquele dinheiro que ele Investiu. foi pago, não investiu não, né? Teoricamente era para ser Ele dinheiro recolheu, investido, né? É. Porque se a gente paga o tributo, como o senhor frisou, a gente teria que ter educação, saúde, então seria em tese um investimento. Nós chamamos de recolhimento. Tecnicamente, nós chamamos que o tributo ele é recolhido ao cofre público, né? E aí, o que nós vemos? Um estudo mostra que os países em desenvolvimento, o IVA, ou seja, Imposto sobre valor agregado. o imposto sobre valor agregado, que no início nós conversamos, é em torno de 15%. Nos países desenvolvidos, chega a 25%. Existe um consenso no Congresso que a ideia é mais próximo a 25%. Então, só que 25% não altera tanto a nossa carga tributária de hoje. Então, mas nós temos que ficar aí atentos a ver o que vai acontecer. Se ficar em torno de 25%, não teremos um aumento Carga tributária. significativo da carga tributária. Entretanto, vale lembrar que a nossa carga tributária já é muito alta. E qualquer coisa acima disso já onera demais o próprio empresariado e o contribuinte. Não, entendi. E uma questão importante, doutor, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, até pelo nosso público que nos acompanha, é que, por exemplo, quando a gente fala de 25%, a gente está falando de uma forma geral das empresas de um regime fora do Simples Nacional. Perfeito. Nós não sabemos como a reforma irá impactar as empresas do Simples Nacional ainda. Vinícius, boa pergunta. É o seguinte, nós falamos que a reforma tributária, ela engloba tributos sobre o consumo, tratando de 5 tributos. A reforma tributária, dessa vez, essa fase, ela não engloba enquadramento ou desenquadramento de empresa, ela não engloba regime tributário. Então, o Simples continuará existindo. Esse é o primeiro ponto que dá para a gente salientar. As empresas no Simples continuarão com o recolhimento via DAS. Então quer dizer que a nomenclatura Simples Nacional, como uma forma de tributação, lucro presumido e lucro real continuam ou terá uma mudança de nomenclatura? Não, continuam a mesma coisa. Porque nós não estamos falando de regime de tributação. Nós estamos falando de tributos que serão fundidos e terá um novo tributo. Por isso que se chama de IVA, o IVA de FAO, né? O IVA dual. IVA dual. E por isso que se chama IVA dual, porque nós estamos falando de 5 tributos que serão fundidos e terão 2. Não há que se falar aqui nesse momento de mudança de regime. Até porque, vamos trazer para a operacionalização do negócio. Até vendendo um pouco da nossa sardinha para os nossos acompanhantes aqui do JLCast. Engana-se quem acha que o contador só manda uma guia. Por trás de uma guia tem todo um trabalho. Então, vamos falar, por exemplo, de uma tributação do lucro presumido. Perfeito. Quando eu encaminho uma guia do PIS, do COFINS, enfim, do imposto de renda, da contribuição social, a gente precisa hoje enviar por trás uma declaração que chama DCTF. A gente precisa mandar por trás uma outra declaração que é o SPED EFD Contribuições. A gente precisa mandar por trás um outro SPED, para quem não sabe o que é SPED, é o Sistema de Escrituração Pública Digital, chamado EFD Reinf, caso tenha alguma retenção.
E por prática, a gente sabe, né, Vinícius e doutor Henrique, que essas declarações demoraram anos para poder estarem habilitadas. Então vamos falar do e-social, da folha de pagamento. A gente fala de e-social, a gente fez uma palestra para os nossos clientes em 2014. Ele ainda está sendo implantado em 2023 e vai continuar em 2024, talvez 2025, com o FGTS digital. Então a gente fala que mudando nomenclatura, mudando o código de tributo, eu imagino a dor de cabeça que vai ser para mudar toda essa escrituração digital que nem está 100% em vigor, porque a DCTF é uma declaração mega antiga, que eu escuto falar que ela vai ser descontinuada. Então eles conseguiram já colocar o FD Contribuições no lugar da DACOM, que era uma declaração antiga, mas não consegue tirar da DCTF. Agora estão colocando a DCTF Web, com a promessa que a gente vai aí nos próximos meses, 2024, trabalhar somente com ela. Agora que eles arrumaram quase que todo o sistema público de escrituração digital, vem a reforma tributária e vai mudar, por mais que não mexa em nome de tributação, mas vai mudar a alíquota, vai mudar a questão de nota fiscal, que vai ter informações novas, vai mudar a questão de nome de tributo, vai mudar a questão de código de tributo. Então, eu queria a opinião do senhor, essa questão de operacionalizar. Eu acho que, beleza, ela passa esse ano, então vai ter as leis complementares aí em 2024 e etc. Mas, por experiência do que a gente viveu nesse ciclo de sair das escriturações mais que não são tão digitais assim para esse sistema, os SPEDs da vida, né? Demorou muito para os SPEDs entrarem. Então eu acho que para eles mudarem essa operacionalização, eu queria saber a opinião do senhor. Você acha que vai demorar um pouco mais por isso? Olha, sem querer gerar pânico, né? Essa frase já entra. A ideia é que essa reforma ela esteja totalmente implementada em 2033. Então nós estamos falando aí de pelo menos 9 anos. O que eu acredito que acontecerá a partir de 2024? Nós estaremos sob 2 regimes. Nós vamos estar sob o regime antigo e sob esse regime. Imagine o seguinte, que lá hoje você, pelo seu sistema, você consegue compensar tributo, certo? Certo. Se eu tenho ICMS a ser compensado e a reforma tributária, ela está me prevendo ainda que eu vou ter o direito de compensar ICMS por 20 anos, como que eu vou deixar de ter o ICMS na minha planilha, no meu sistema? Como que eu vou deixar de ter o PIS e o COFINS? Nas próprias declarações? Nas próximas declarações, se eu preciso me compensar a empresa que ainda tem crédito. Então, durante um tempo que será determinado pela lei complementar, nós teremos os dois programas, né, de tributários, né, a lei anterior e essa lei vigendo, e aí esse é um desafio. Para mim, esse é o desafio para os contadores. E quando você me fala assim, o contador não é apenas um emissor de guia, eu concordo plenamente com você. Agora é o momento do contador se inteirar da lei, verificar o que está acontecendo, ficar muito antenado sobre o que vai acontecer no Senado, prestar muita atenção ano que vem, o que será esse Conselho Federativo, observar como que nós vamos poder fazer os créditos, para que eu não tenha, um cliente tenha alguma eventual prescrição em algum momento de algum crédito. O que eu tenho, quais são as obrigações acessórias, que são pontos importantíssimos que vocês contadores fazem, quais são as novas obrigações acessórias baseado nesse IVA, novo. Nesse formato novo. Então, isso para mim é o grande desafio e essa grande colocação, que até 2033 eu espero que nós tenhamos. Então, aí... mas essa é uma informação importante, doutor, porque... Para tranquilizar todo mundo, né? A gente sabe, né, que quando a notícia sai no telejornal, quando a notícia ela sai na internet, no dia seguinte a gente já recebe contato de cliente perguntando, o que mudou? Agora eu acho que é o momento de calma, né? A gente está entendendo dentro da nossa conversa que é bem possível que a reforma passe ainda esse ano, Sim.
Mas isso não significa que ela tem um impacto ainda esse ano e nem no ano que vem. O ano que vem terá, mas nós não sabemos ainda Que nível, né? a que nível vai ser esse impacto. E lembrando que o ministro Fernando Haddad já disse que vem com uma nova fase aí de uma nova reforma. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem hoje. Não, legal. E falando do que a gente tem hoje, até para a gente separar os mundos, né? Sim. Então a gente está falando de substituição PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Outro assunto muito em alta, principalmente nas notícias, é a questão de incidência de tributo sobre lucros e dividendos. Essa reforma não tem absolutamente nada a ver com isso, certo? Excelente pergunta, porque até para nós advogados que trabalhamos com o tributário, começou a chover um monte de perguntas sobre isso, até de autônomo que faz o recebimento dos dividendos, né? Hoje é isento ainda. Se vocês lembrarem, o ministro da Economia anterior, Paulo Guedes, ele já queria tributar os dividendos. Então, isso também não é uma coisa que vem desse governo, já veio do governo passado, mas nessa reforma nós não temos nenhuma ideia, porque nós estamos falando sobre 5 tributos, que 3 são impostos, sobre consumo. Nós não estamos falando sobre renda. Então, a reforma sobre a renda, que são sobre os recebimentos de dividendos e também sobre o lucro de capital próprio, que ainda é um outro tema também que será visto no próximo ano, não está nessa reforma. Não, perfeito. Tem coisa para acontecer, né? Tem coisa para acontecer. E é interessante trazer essa diferença para o nosso acompanhante aqui no JLCast. Sim. Que a reforma tributária ela está vindo basicamente, como o senhor disse, para consumo. Então, nesse momento, empresas. E o que seria esse lucros e dividendos? Seria aquele número que, através da contabilidade, um exemplo, tá? Vamos supor que a sua empresa tem a sua receita, tem seus custos, tem suas despesas. No final, sobrou um valor, isso seria o seu lucro. Essa distribuição para o empresário, evidenciada em balanço patrimonial, ela é isenta no imposto de renda pessoa física. Perfeito. Então a pergunta do Vinícius vai tributar essa? Como o senhor respondeu, essa não é a temática da reforma tributária de momento. Mas acho que vai ser no futuro, né? No futuro, o futuro a Deus pertence, mas é uma ideia de que venha uma proposta aí para que não tenha mais a isenção. Entendi. Tá. Não, e, doutor Henrique, sim, além desses impostos sobre o consumo, quando a gente pensa em impostos sobre o patrimônio, PTU, PVA, TCMD, a reforma traz alguma coisa? Traz. Tem um ponto que me deixa um pouco preocupado, que aí eu vou até falar com vocês. Primeiro é o IPTU. Pela reforma, o prefeito da cidade poderá, por meio de decreto, alterar a base de cálculo do IPTU. Imaginem o seguinte, que uma cidade onde os imóveis estão com um valor defasado na base de cálculo, o prefeito de uma vez só resolva aumentar ou colocar o valor do imóvel a valor presente. Isso é um impacto muito grande para o contribuinte, para o proprietário do imóvel. Então, por que eu estou falando isso? Porque o decreto do prefeito não precisa mais passar pela Câmara dos Vereadores. Então, isso para mim é um ponto de cuidado. Se o prefeito ele precisa sopesar quais são os pontos para que a prefeitura, sim, tenha arrecadação, os valores sejam reajustados, mas de acordo com um planejamento para que os contribuintes, proprietários de imóveis, não venham a ser pegos de surpresa de uma hora para outra no IPTU. Quer dizer o seguinte, doutor. Então a gente sabe que o IPTU é calculado em cima do valor venal do imóvel, sim, que normalmente está demonstrado no carnê de IPTU. Perfeito. Que nada tem a ver com o valor que foi pago pelaquele imóvel e nada tem a ver pelo valor de mercado ou valor presente dele.
O IPTU é calculado em cima do valor venal que é destituído pela prefeitura. Perfeito. Na reforma, o prefeito, por decreto, poderá dizer qual é esse valor. Vinícius, exatamente. Lá no carnê de IPTU tem uma coisa que chama código cartográfico. Então é o RG do seu imóvel. O que ele diz? Olha, os imóveis do bairro X vão ter tanto reajuste, ou os imóveis da cidade terão o reajuste, por meio de decreto. E a Câmara não poderá se sobrepor a essa decisão, a não ser os contribuintes que depois entrem com algum mandado de segurança, ação judicial. Mas é temerário. Por quê? Se a prefeitura estiver precisando de Dinheiro, arrecadação, basta exatamente. aumentar o valor do valor venal do imóvel, subiu. Aconteceu isso recente, questão de veículos, né? Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, Com a FIP. então a base de a alíquota não mudou, continuou os 4%, mas a base de cálculo da FIP aumentou, teoricamente. Só para o nosso ouvinte entender, como que eu calculo o IPTU? É a alíquota multiplicada pelo valor venal do imóvel. Base de cálculo. Aqui chama base de cálculo. Se eu aumentar a base de cálculo, eu mesmo mantendo a alíquota, o produto Ficou mais caro. ficou mais caro. E aí o imposto ficou mais caro. Ficou mais caro. Aconteceu com os veículos. Eu tive um susto realmente há 1 ou 2 anos atrás. Teoricamente, o valor de mercado dos veículos ele vai diminuindo e aí a alíquota, né, incidente sobre esse valor. Então, cada ano, teoricamente, o PVA fica mais barato. De repente, o PVA ficou mais caro. E a alíquota permanece a mesma. E todo mundo achou, subiu a alíquota de PVA, subiu a alíquota... Não, ela permaneceu a mesma. O que subiu foi a base de cálculo. Base de cálculo. Então, teoricamente, subiu o imposto. isso é uma questão interessante, né? Porque nos parece que toda a reforma ela vem com as suas surpresas. Exato. A gente tem aquilo que chama atenção, então a gente está falando... Mas sempre tem aquelas linhas pequenas que ninguém está olhando. Exato, Vinícius. E por isso que eu volto a insistir que fiquem de olho no Conselho Federativo. Mas voltando àquilo que você me falou, além do IPTU, o IPVA pode também trazer aí uma nova situação. Qual seria? Antes de falar, lembrando para vocês que a reforma também tem um viés social e uma ideia de fazer com que aqueles que não pagam comecem a pagar. Dentro disso, o IPVA hoje é só sobre veículos automotores. Mas a reforma tributária ela traz uma ideia de você também incidir uma tributação sobre veículos aéreos e náuticos. Quais seriam esses? As lanchas. Lanchas, barcos, iate, helicópteros, jatos. Só que quando você faz isso de uma maneira genérica, você acaba penalizando, por exemplo, os fazendeiros que têm tratores, que têm máquinas agrícolas, ou que têm aviões utilizados para pulverização, que é uma das coisas que se usa, por exemplo, na soja, né? Então, eu acredito que haverá um aumento da base do IPVA para veículos aéreos e náuticos, mas também eles farão algumas isenções, entre eles aqueles utilizados na área agrícola, barcos utilizados para a pesca doméstica ou de sobrevivência, mas aumentando-se a base de contribuintes, porque os contribuintes que têm uma lancha e que têm um jato, hoje não pagam o IPVA. E vão passar a pagar. Vão passar a pagar. E um outro ponto que você mencionou foi o ITCMD. Vale lembrar que o ITCMD na Europa é 40%. Vocês que são contadores, é fácil fazer uma conta. Imagine que morre uma pessoa e que tem um imóvel de 1 milhão. Hoje, a tributação é 40 mil reais. Só um parênteses, até de repente para alguém não está familiarizado com essa nomenclatura, ITCMD a gente está falando sobre o imposto sobre transição sobre causa-mortes ou doação. Ou seja, é um imposto que incide sobre o inventário ou sobre uma doação. Comumente chamado na imprensa sobre imposto sobre herança. Então, é o imposto sobre herança que eles estão falando. Então, a ideia
O imposto sobre herança na Europa, uma média é 40%. Então, se um parente na Europa morre, você tem que pagar de um imóvel de 1 milhão, 400 mil reais. Então, imagine um imóvel de 1 milhão, pagar 400 mil reais. Caramba, quase metade, é muita coisa, né? É muita coisa, cara, é muita coisa, né? Doutor, eu tenho uma pergunta que talvez ela fuja um pouco... para concluir, desculpa. Existe uma tendência, não nessa reforma, que essa reforma tratava de consumo, mas existe uma tendência de também ter uma tributação maior e aumento de alíquota. Aumento da alíquota, que hoje no Brasil é 4%, e possa ser majorado. Aí cabe, então, fazer o planejamento sucessório. Então, cada família observar antes que tenha essa lei promulgada, ou então deixar e cada um depois os herdeiros que arquem com os valores. Porque é sempre bom lembrar, né, que quando a gente se planeja, as coisas acabam sendo melhores. E mesmo quando a gente fala de sucessão, que inevitavelmente a gente está falando de morte, se a gente se planeja para esse momento, que ele faz parte, né, não tem como fugir disso, ele acaba sendo melhor e muitas vezes uma holding resolve muitos dos problemas em relação a essa parte sucessória, né? Olha, uma holding imobiliária é um bom caminho, não para... não é a redução do tributo, mas sim um planejamento sucessório. Nós não estamos falando de sonegação, nós não estamos falando de não pagar tributo, nós estamos falando de planejamento sucessório. A holding é um dos caminhos para o planejamento sucessório. É claro, para quem tem uma holding hoje e aluga o imóvel, a tributação é menor. E esse é um ponto importante também. Não sabemos no futuro, se houver uma segunda fase da reforma, se a renda entrar, como será tratado a renda de aluguéis. Então é importante a holding imobiliária também no futuro como planejamento tributário para a administração de imóveis. Pois não. Poxa, na verdade agora surgiu até uma outra pergunta. Então quer dizer que a gente pode ter um exemplo, a reforma da reforma? Porque agora a reforma trata de consumo, mas tem outras áreas que precisam ser revistas e reajustadas. Então nós podemos ter no futuro a reforma da reforma, ou não? Não, é que nem um jogo de videogame, é reforma fase 1, reforma fase 2, então... Imagina quando chegar o chefão, né? Vamos brincar assim, né? Então, entendeu? Quer dizer, o que reformou agora não vai reformar depois, então não é a reforma da reforma, mas é reforma complementar, por fase. Aí, né? Legal. Então a gente está concentrado na parte de consumo, a gente pode ter depois... imposto de renda, alguma coisa assim. A ideia é assim, né? Como são divididas as coisas? Consumo e renda. Agora está mexendo no consumo, depois obrigatoriamente é renda. Entendi. Doutor Henrique, tem uma pergunta que a gente escuta bastante dos nossos clientes. Comenta-se aí, bom, para quem não sabe, existe então a tributação chamada Simples Nacional. E existem algumas regras para que as empresas possam optar pelo Simples Nacional. Não quer dizer que o Simples Nacional seja mais barato, a tributação. Às vezes ela é até mais cara. Mas, via de regra, para o médio, né, as microempresas, o Simples acaba compensando. Porém, existe ali algumas regras para que essa empresa ela possa estar no Simples Nacional. Uma delas é a atividade, aí tem uma lista de atividades que o próprio governo estabeleceu que podem optar pelo Simples. Uma outra regra, que aí realmente é o caminho da pergunta, questão de faturamento. Quanto que essa empresa pode faturar? Não posso pegar uma empresa, por exemplo, com 10 milhões de reais e colocá-la no Simples Nacional. Hoje o limite nós estamos falando de 4 milhões e 800. Também, ou seja, a empresa pode faturar dentro do ano calendário, do ano que nós estamos vivendo, até 4 milhões e 800 para poder, é um dos critérios para poder estar no Simples Nacional. Também nessa mesma tocada tem o MEI. É um microempreendedor individual, que também possui um limite anual, que hoje é de R$81 mil, para que ele possa optar pelo MEI. Essa questão, a gente escuta muito desse aumento, né, Vinícius? De limite de faturamento, tanto do Simples quanto do MEI. Isso não está na reforma, correto? Correto. Mas
Até pedindo para o senhor dar uma luz aí para nós. Isso vai passar também esse ano para que tenha um aumento de faturamento, tendo em vista que está defasado, né? Tudo vem subindo e o faturamento ele fica ali ainda limitado nos valores de uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. Então, na verdade, são dois questionamentos. Então, isso não está na reforma, correto? Correto. E o senhor acha que isso passa? Bom, primeiro, Léo, sem querer fugir um pouco do foco aqui, mas eu digo para os nossos ouvintes, não faça a contabilidade criativa de criar uma outra empresa no Simples e como eu tenho um cliente, é uma cidade perto aqui, não vou falar o nome, e ele tinha uma cozinha industrial. Aí o que ele fez? Ele fez outra cozinha industrial no nome do filho, no mesmo endereço do dele, ele também era sócio dessa segunda, e as duas juntas faturavam 10 milhões, porque tinha um faturamento alto. Então, o desenquadramento, e você entrava na Receita, no site da Receita, você vê que as duas empresas, uma estava ali junto com a outra no mesmo endereço. Quer dizer, ele estava dizendo para a Receita, olha, eu estou fraudando, eu estou no Simples na verdade, eu estou no Simples sem poder estar. E o que acontece quando uma empresa está no Simples e ela é desenquadrada no dia de hoje? Ela paga a tributação, o DAS. Para ela recuperar essa tributação é muito complicado. E além disso, ela é autuada para recolher para a União toda aquela tributação com multa. Então, tudo aquilo que ela pagou, ela vai demorar muito para receber, se vier a receber, e ela fica com um passivo tributário muito grande. Então, não faça isso. A melhor coisa realmente é esperar o governo, esperar essa situação, utilizar os órgãos que nós temos, inclusive os sindicatos patronais, órgãos de classe, a própria Ciesp, Fiesp, para ajudar a aumentar esse limite. Esse limite não está no plano do governo. Eu gostaria muito que estivesse, porque eu também tenho clientes que estão na última faixa da Lei Complementar 123, e na última faixa praticamente é igual ao lucro presumido, certo? Às vezes maior. Né? Às vezes maior. Porque qual que é o grande questionamento? Bom, então quer dizer que esse aumento não está na reforma. Seria um assunto diferente, né? Então você acha que não passa isso esse ano? Não. Tá. Por que é a pergunta? E aonde quero chegar com isso, até para dar informação e o que chega para nós aqui dos nossos clientes. Uma garrafa de água, há 5 anos atrás, ela custava R$1. Hoje, um exemplo, ela custa 3. Então, não é que o faturamento do meu cliente aumentou, é que o produto que ele vende aumentou de preço e, por consequência, ele precisa vender mais caro. E aí, ele aumenta o seu faturamento e ele não consegue permanecer no Simples Nacional, uma faixa interessante de alíquota, e ele precisa ir para o presumido, que muitas das vezes, para o pequeno, é mais caro. Então, infelizmente, e não é só para o pequeno, ele tem que ir para o presumido, como as obrigações dele se alteram completamente. Então, inclusive a gente também, né? E também o contador. E muitas vezes, só abrindo um parênteses nesse assunto, e muitas vezes o cliente não entende. Não entende. Ele não entende que quando ele sai do regime do Simples Nacional, apesar que o Simples de Simples só tem um nome, mas ele não entende que a responsabilidade e as obrigações acessórias, elas mudam drasticamente. Então, infelizmente, não está na lista. Nós sabemos que existe também uma pressão arrecadatória. E se você aumenta o limite, que eu acho que o limite hoje ele deveria estar próximo dos 6 milhões de reais, no mínimo, para ser comparado ao valor de 3, 4 anos atrás, no mínimo, 6. Okay. Ele não está na relação de atividade. Eu não quero entrar no cunho político, claro. Mas eu escuto que essa mudança, eles estão falando de 144 mil para o MEI, e me foge aqui agora o dado de quanto o Simples ele iria, na casa acho que de 8 milhões? O MEI eu escutei um projeto novo deles falando de 144 mil, e do Simples, com o MEI podendo fazer 180 dias de adaptação. Então. Podendo retornar. Esse impacto pelo um estudo que eu vi numa live, ele ia dar mais ou menos 90 bilhões de reais
a menos nos cofres públicos. Então eu não sei se o país está preparado para ter um choque tão grande, tendo em vista que a reforma está aí e a gente sabe que tem um cunho político por trás disso que precisa de dinheiro. Então, para o nosso ouvinte, para o nosso cliente, como o doutor Henrique acabou frisando, eu também tinha uma expectativa que pudesse acontecer, mas a gente acredita que isso não vai acontecer para 2024. Quem sabe para 2025. 2023 eu acho que é impossível. Até porque só a gente, enfim, reforçando isso, ela precisa ser aprovada em 2023 para ter validade em 2024. Exato. Se ela for aprovada em 2024, ela só teria validade E não é qualquer tempo, né, 2025. doutor Henrique? Não é qualquer tempo. Aprovou em dezembro, entrou em janeiro. Não. Nós chamamos princípio da anterioridade. Então eu não consigo, além de que nesse caso seriam 90 dias, assim, mas a partir de promulgado, mas não consigo prever nada sobre a alteração do limite do Simples Nacional. Não tem, Então, você não vê vontade política para que isso aconteça. Como tem uma correlação, o governo hoje está preocupado em aprovar a reforma tributária. Então ele não está preocupado em aumentar o limite do MEI e do Simples. Como não tem correlação entre os dois assuntos, ele está preocupado em aprovar a reforma. Então, ou seja, o prazo é o mesmo, 90 dias, precisa estar aprovado tudo até final aí de setembro, outubro, para que valha o ano que vem a reforma? Os 90 dias é depois da lei complementar, né? Tá. Entendi. Então, Mas é importante a gente separar isso, né? Porque às vezes o pessoal acaba ouvindo essas notícias por aí e mistura tudo, né? Porque tudo é tributo, tudo é... E como se todos os tópicos estivessem sendo discutidos dentro do mesmo texto. E são caixinhas separadas, são assuntos diferentes, tratados em momentos diferentes. São as fases diferentes. diferentes, né? Então, São fases diferentes. E por isso que no começo, quando nós começamos o nosso bate-papo, falei que nós estamos tratando de tributação sobre o consumo e não sobre a renda. Perfeito. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Passou super rápido. Obrigado. Foi extremamente prazeroso, esclarecedor. E o legal de tudo isso foi realmente... o que eu tiro de lição daqui é que tudo existe um faseamento. Então, o intuito agora era falar sobre reforma tributária e a reforma tributária sobre o consumo. Ainda tem para frente a reforma tributária sobre a renda. Ainda tem essa questão do Simples Nacional e do microempreendedor individual que impacta também na vida diretamente, mas por um outro assunto. Tem a parte do E-Social da folha de pagamento. Nós vamos ter uma mudança muito grande no ano que vem de um assunto que eu sempre achei que era arcaico, que é o FGTS. Então vai entrar o FGTS digital aí para, acredito, né, que vai entrar em 2024. Então, para você que nos acompanha, entenda a complexidade que é cada fase. Mas enfim, eu quero agradecer o Vinícius, o Dr. Henrique, que esteve aqui presente com a gente nesse bate-papo, foi extremamente esclarecedor. Muito obrigado por estar presente aqui no JLCast. Agradeço também vocês aí que nos acompanharam nesse tema e caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço que coloque aqui na caixinha de pergunta. Vou dar a palavra ao Vinícius e ao Dr. Henrique para fazer uma despedida. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. A gente sabe que hoje o assunto foi um pouco mais técnico, um pouco mais polêmico, mas era importante a gente debater sobre isso hoje. Doutor Henrique, mais uma vez, obrigado. Se o senhor quiser deixar o Instagram do escritório, o site do escritório, como o pessoal pode encontrar o senhor nas mídias sociais. Olha, caso vocês tenham dúvidas, nosso ponto de contato é contato@casaroto, com s2ts.adv.br. Eu fico à disposição, agradeço ao Léo, agradeço ao Vinícius. Muito obrigado pela oportunidade e também porque a gente falar para os nossos contribuintes, para o nosso público, o que está acontecendo. Porque assim diminui um pouco essa ansiedade, a expectativa. Tranquiliza, né? Isso eu acho que é importante. Obrigado a todos aí. Obrigado. Pessoal, eu peço para quem não é inscrito no canal da JL Ramos Educação que se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui pra gente, compartilha para quem possa ajudar aí no futuro e eu vejo vocês aí no nosso próximo bate-papo. Um abraço e até a próxima.